Era para ter sido mais tranquilo? Com certeza. Poderíamos ter feito mais gols? Sem dúvidas. Mas a gente já sabe como é o Corinthians, né? Corinthians 2, Velo Clube 1. Segunda vitória do Corinthians no Campeonato Paulista. Recebemos o Velo Clube na Neoquímica Arena. Batemos o Velo Clube por 2-1. Gols de Igor Coronado cobrando falta e Thales Magno no segundo tempo. O Ramon Dias mandou o Corinthians a campo com Matheus Donelli no gol. O Hugo Souza mais uma vez não ficou nem no banco. O Matheus Donelli que acho que deu uma rameladinha ali no gol do Velo Clube. Mateuzinho na lateral, Bidu na outra, os dois que terminaram a temporada como titular. Kaká e André Ramalho na zaga, uma vez que o Gustavo Henrique também ainda não está à disposição. Com dois volantes, o Ranieri, que vinha jogando no final do ano passado, e o menino Rian, que até entrou bem contra o Bragantino e ganhou oportunidade de sair jogando. E o Coronado como meia armador, juntamente com o Carrijo, caindo ali mais pela ponta direita, ali onde o Carrijo costuma jogar. E na frente, nossa dupla de ataque foi Yuri Alberto e Romero. Precisamos falar sobre o Romero, senhores. Mais um ano de contrato aí. Tudo bem que já era o gatilho que estava no contrato assinado pela diretoria antiga, ganhando quase 1 milhão, mas não dá para começar 2025 novamente com o Romero. E não é só pelo pênalti perdido, tá? Na minha opinião, vou adiantando aqui, um dos piores em campo. Mas é isso. Primeiro tempo meio morno, o Corinthians assustava mais o Velo Clube, o time dos caras teve uma ou outra espetadinha assim, mas o Corinthians ficava mais com a bola. Todas as jogadas de perigo do primeiro tempo passaram pelo pé do Igor Coronado, seja passes para gol, finalizações, ou até o gol do Corinthians que saiu numa falta cobrada pelo Coronado no canto do goleiro, e o goleirão aceitou, né? Primeiro tempo meio morno, uma chance ou outra, mas terminou 1-0 para o Corinthians com um grande primeiro tempo de Igor Coronado. O restante do time, talvez o Romero um pouquinho abaixo assim, o restante tudo na média, início de temporada. O time do Velo Clube também não é um time muito forte, não tem jogadores conhecidos. Então terminou assim, 1-0 para o Corinthians. No segundo tempo, o time do Velo Clube já voltou mais disposto a atacar o Corinthians, pressionando mais, oferecendo mais perigo. E o Corinthians parece que voltou meio desligado. Não sei se é porque é início de temporada, sentindo fisicamente, ou por estar enfrentando um time mais fraco. O Corinthians meio que sentou em cima do resultado e o Velo Clube trazendo algum perigo. E aí teve uma jogada que foi um pênalti pro Corinthians lá, uma jogada do Mateuzinho na direita, o Carrijo finalizou e o zagueiro do Velo Clube cortou com a mão como se fosse um goleiro. Até acho que seria gol. Mas enfim, foi pênalti pro Corinthians e ficou meio que um debate ali. Parecia que o Yuri Alberto queria bater o pênalti, mas o Romero ficou com a bola na mão, não deixou o Yuri Alberto bater e bateu o pênalti de forma patética. Meia altura fraca, o telegrafou. Assim, inaceitável o Romero ainda tá batendo pênalti com o Yuri Alberto em campo, com o Coronado em campo. O Yuri Alberto que o ano passado tiveram 2 ou 3 pênaltis decisivos em jogos difíceis. O Yuri Alberto chamou a responsabilidade, bateu bem. Então que o Romero não chegue mais perto para bater pênalti. Então o Romero, além de fazer uma partida fraca, ainda perdeu o pênalti, que seria o 2-0 da tranquilidade, que o Ramon, o Emiliano, conseguiria rodar a equipe ali, colocar os outros jogadores para ter minutagem, né? E pior, depois do pênalti perdido, alguns minutos depois, no escanteio para o Velo Clube, quase que na pequena área, o jogador do Velo Clube conseguiu cabecear sozinho. O Matheus Donelli saiu mal do gol ali para cortar, mas também nenhum zagueiro acompanhou. Então acho que uma falha da defesa e claramente uma falha do Donelli, que apesar de ter feito uma boa partida no Bragantino, eu não sei, não me passa confiança, não sei para vocês aí. Enfim, aí o time dos caras conseguiram empate e na sequência entraram no jogo Thales Magno, Memphis e Alex Santana. Saíram o Romero, Coronado e eu acho que foi o Carrijo, né? Claramente o Ramon querendo rodar a equipe, dar uma segurada na minutagem. E com poucos minutos em campo, o Thales Magno e o Memphis deram outra movimentação para o ataque. Até que numa bola roubada ali pelo Matheus Bidu, Thales Magno foi carregando na entrada da área, acertou um belo chute e fez o 2-1 logo em seguida para dar uma tranquilidade para o Corinthians. O Velo Clube seguiu não conseguindo ameaçar muito, o Corinthians criando várias oportunidades com o Memphis, com o próprio Thales. Depois entrou o Pedro Raul ali brigando bem, entrou ok no jogo. Tivemos oportunidades, defesas do goleiro, mas o jogo acabou 2-1 mesmo.
Nesse final aí a gente poderia ter até aumentado o placar do jogo, só que o mais importante é fazer os 3 pontos, rodar o elenco, conseguir jogar bem, criar oportunidades e já dar uma tranquilidade aí para esse início de temporada, né? Se a gente lembrar do início do Paulista do ano passado, nós ganhamos o primeiro jogo e depois perdemos acho 4 ou 5 jogos em sequência. Então, iniciar o campeonato com 2 vitórias seguidas, a gente vai receber o Água Santa no próximo jogo. Se fizer mais 3 pontos, a gente fica mais tranquilo aí para ir rodando o elenco, poupar um jogo ou outro e classificar com tranquilidade. Eu vou fazer uma avaliação rapidinha aqui de alguns jogadores, tá? Alguns destaques positivos e negativos na minha opinião. Começando com os destaques positivos, para mim, o melhor jogador da partida foi o Igor Coronado. Além de ter feito o primeiro gol do jogo, toda a jogada de perigo do Corinthians no primeiro tempo e no início do segundo tempo passava por ele, dando bons passes, às vezes até pecando pelo excesso, mas um cara que joga na posição dele sempre vai tentar o mais difícil. Então é normal errar alguns passes, mas muito bem no jogo Coronado. Espero que esse ano ele deslanche, porque a gente consegue ver que é um jogador de muita qualidade. E vou destacar também 2 caras que entraram no segundo tempo. Thales Magno, por ter feito o segundo gol, um belíssimo gol, e criado algumas oportunidades. E o Memphis, que entrou muito bem no jogo, dando passes, finalizando, levando muito perigo ao gol do Velo. Claramente um jogador acima da média aqui para o futebol brasileiro. Então, quando ele estiver mais em forma, tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Destaques negativos, para mim, o pior jogador da partida foi o Romero. Distou um pouquinho da equipe aí no primeiro tempo, tomadas de decisões ruins. Um jogador que não tem mais velocidade, então ele pega uma bola no mano a mano com o zagueiro e não consegue colocar na frente. Toma decisões erradas. Teve uma finalização no primeiro tempo, um lance claro de gol que ele perdeu. Aí no segundo tempo já não estava criando nada, foi bater o pênalti, não deixou o Yuri Alberto bater, errou de forma patética, poderia ter comprometido a nossa partida. Cara, em 2025 com o Romero não dá. Vem aquele pessoal com aquele papo de mas ele agrega, ele é um bom reserva. Cara, ele não é um bom reserva porque quando ele tiver que entrar em campo, quando a gente tiver que contar com ele, ele não vai resolver. E também deixar um destaque negativo aqui, apesar de ter feito uma boa defesa, mas o Matheus Donelli, assim, uma saída patética no gol dos caras, não me passa muita confiança. Acho que ele é um pouquinho cru, apesar de já estar há bastante tempo no profissional, ele não me passa tanta confiança, assim, mas para mim o pior jogador da partida realmente foi o Romero. Então, Corinthians 2-1 no Velo Clube, segunda vitória no Campeonato Paulista. Quarta-feira na Neoquímica a gente recebe o Água Santa e temos que fazer os 3 pontos para começar bem tranquilo aí o campeonato, beleza? Comentem aqui embaixo para mim o que vocês acharam do jogo, se vocês discordam de algumas opiniões, algum ponto de vista aí que eu não inseri no vídeo. E um abraço, tamo junto. Vai, Corinthians!